e amado povo de Deus, estamos iniciando mais um podcast Conexão em Fé. Agradecemos sempre o carinho da atenção a todos que nos acompanham. Agradecer também o trabalho que você tem feito de buscar novos inscritos para o nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos. É fundamental que nós tenhamos o desenvolvimento da consciência que é preciso cuidar da saúde. Né? Nem sempre a gente faz isso, a gente vai ao médico, à médica, às vezes para cuidar da doença. Né? Mas hoje nós queremos conversar sobre saúde com a médica, a doutora Paola Defende, reumatologia, e uma área tão assim procurada e cada vez mais a gente vai compreendendo a importância de se buscar essa orientação e às vezes antes de ter os sintomas, né? Boa noite, doutora Paola, seja bem-vinda. Boa noite, padre, boa noite todo mundo de casa que está acompanhando e obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Para quem acompanha o nosso podcast, é importante lembrar que o esposo da doutora Paola já esteve aqui conosco, o doutor Danilo. Imagina, um casal de médico ali, a saúde vai ser muito bem cuidada. Interessante, esses dias até partilhava numa reflexão que Santo Agostinho ele dizia... fez uma pregação iniciando com uma pergunta: você é o que sabe? É interessante que há umas... Mas o meu pai que brinca bastante, às vezes ele tá com alguma coisa, gripe, ele fala assim: eu não tenho ninguém para pedir ajuda, ninguém cuida de mim. Santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, que é espírito Casa de Ferreira de Pau. Isso né? mesmo. E quem é a doutora Paola? Onde nasceu? Como que chegou, hoje está em São José do Rio Preto, né? Isso. Eu nasci em Catanduva, fiz a faculdade lá, então eu vim para Rio Preto tem 10 anos para fazer a residência aqui na FAMERP, em Rio Preto. E desde então fiquei, depois da residência, esperando o Danilo acabar, que a minha durava 4 anos e a dele 5 anos. E foi dando certo ficar aqui. A gente, a princípio, até achávamos que voltaríamos para Catanduva, como tinha feito a faculdade lá. Você sempre acha que volta, né? Volta. Mas aqui foi segurando e fomos ficando e deu certo. Aí o Danilo terminou e também deu mais certo ainda dele ficar. E aí sim, né? Tivemos as meninas e agora, com certeza, daqui a gente não sai. É igual nós, também padres, quando a gente está fazendo faculdade, né? E o contato com a comunidade de origem, há uma vontade tão grande de ficar na comunidade. E o pessoal fala: mas a gente ajuda a formar e depois a gente não usufrui. Né? Foi isso. E a gente depois chega à conclusão que realmente é o melhor, né? A gente ficar com a experiência de voltar à comunidade, à cidade de origem, Sim. como o amigo, como o irmão, mas que é interessante buscar mesmo outras até experiências. porque meus pais vieram também, né? Então não ficou ninguém mais em Catanduva, eles também vieram, meu irmão, então ficou todo mundo aqui. Aí ajudou a ficarmos aqui, né? Ótimo. E a gente vê algumas experiências, né? Médico casa com médica e médica com médico. Facilita também, por um lado, né? Facilita entender, padre, porque assim, tem uma vida muito bagunçada de horário. Então, eu penso que se eu não fosse, talvez eu não entenderia, né? Não fosse da mesma área, ia falar 10 horas, tá no hospital mesmo, né? A cirurgia não acabou ainda. Então, facilita esse entendimento, né? Da rotina, da vida mesmo corrida, dos horários. A área do Danilo, principalmente, como é cirúrgica, né? Então, não tem muito horário. Se
chegar uma emergência, eu na reumatologia não tenho uma emergência, né? Eu não tenho paciente internado, isso é muito difícil, porque são doenças mais crônicas, então eu consigo administrar isso de um fim de semana. E o Danilo não, ele opera de sábado e muitas vezes tem que passar visita de domingo, então é mais fácil, sendo da área, entender. E eu acho que é porque a gente fica tanto tempo estudando, fazendo a residência, que sai dali os relacionamentos, porque a gente não sai para outro lugar. Mas no caso, eu e o Danilo já veio do cursinho, né? Como ele contou. A gente já veio do cursinho junto, a faculdade junto, a residência junto, aí Deus falava assim, vai ter que casar, né? Tem jeito. É esse mesmo. Então... Eu até conto para todo mundo aqui que eu rezava e falava assim, eu quero um José na minha vida, né? Eu quero um José. E aí minha mãe falava, mas você vai ter o sinal, né? O senhor conhece a minha mãe, então sempre muito, toda a oração, coloca na oração que Deus vai te dar o seu José e tal. Aí conversando com o Danilo, né, nem nada, amigo, assim, aí ele, porque eu sou ministro de Eucaristia, aquilo eu fiz assim, ai gente, eu acho que é ele. Aí eu cheguei em casa, mãe, aquele menino tá falando, ele é ministro, o sinal é esse, deve ser ele. E aí, ó, pronto, deu certo. 19 anos já vai fazer 19 juntos. anos. Ano que vem, 10 de casado e 19 juntos. 19 juntos. 9 anos de namoro. Me enrolando, 9 anos. Vai enrolando até... Até formar, né, padre? Tinha que formar. Vocês casaram lá em... Já casamos aqui, a gente já estava aqui na residência, no nosso 2º ano de residência. Aí nós morávamos lá próximo da Redentora, então nós pertencíamos lá, casamos lá em 2014, depois 2018 que a gente veio para cá. Para ficar perto da minha mãe, para cuidar da neta, né? É verdade. Agora são 2 filhas, né? 2 filhas. 2 filhas. A Clara está com 5 meses e a Elisa 5 anos. 5 anos, que bênção, né? E esta área, assim, até para mim, porque entender. A gente entender é algo novo, né? Porque a gente começa a compreender na medida que vai buscando, né? Então, o que a reumatologia ela trata? Então, a reumatologia, padre, são as doenças de todo o sistema. Então, músculos, ossos, articulações, tendões, todo o sistema músculo-esquelético. Então, é aquilo que eu brinco. No ortopedista, bateu e doeu, né? Então, quebrou alguma coisa. O ortopedista vai consertar. Agora, o reumatologista doeu sem bater. Então, por quê? Que inflamou, que ficou vermelho, quente, que está doendo, né? Então, pode ser uma doença inflamatória, uma outra doença autoimune, que são as doenças que nós tratamos também. O senhor já deve ter ouvido falar lúpus, artrite reumatoide, a esclerodermia, que são as doenças autoimunes. Também é o reumatologista que trata. E foi isso que me encantou na residência. Porque eu passava na nefrologia, eu gostava. Na cardiologia, eu gostava. Tudo que eu passava, eu gostava um pouquinho. E a reumato, a gente brinca que é o juntou tudo, porque tem todos os envolvimentos. Tanto que, assim, na enfermaria, quando chamava um, chamava o outro, ninguém descobriu o que era. chama a reumato, que é alguma doença deles lá. É alguma coisa daquelas doenças, porque envolve todos os órgãos e sistemas. Ela é crônica e sistêmica. E aí, nessa escolha minha, foi porque, quando eu passei, eu queria muito hematologia. Só que aí eu via muito paciente com leucemia, linfoma, falecer, né? Aí eu falei, eu não quero lidar com esse fim. Eu quero lidar com as doenças e ajudando o paciente a conviver com elas. Não, na época, até eu ia casar e tinha um jovem que ia casar e faleceu. Aquilo eu falei, não, eu vou carregar muito. Quando eu vi, eu estava na missa rezando pelos doentes que eu acompanhava. Eu falei, eu vou trazer todos para dentro de casa, não vai ser legal. Então, deixa eu escolher uma área que não tem tanto essas doenças fatais, né? E eu falo para os pacientes, você vai morrer com isso, não disso, né? Então, dá para a gente ir acompanhando, dar qualidade de vida para os pacientes, mas, de fato, são doenças que não vão ter cura, mas tem muito controle. Então, entra aí a artrose, a gota, a fibromialgia, as artrites, né? E o que é mais legal, muita gente pensa que é doença de velho, né? Até quando eu falo na família, eles não sou velho, eu não quero passar com você. Mas não, tem criança, tem adulto jovem e tem idosos também. São todas as faixas etárias. E isso foi outra coisa que me levou para reumato. Porque eu queria pediatria, gostava muito, mas aí fui balançando de ter paciência com a mãe, com a avó, né? Hoje, tendo as minhas, coitada da pediatra, né? Tudo você liga, tudo você quer tirar dúvida. E na reumato eu atendo criança, eu atendo adulto, jovem, atendo idosos. Então também é bem diversificado nisso.
Olha, é uma gama aqui Bem grande. de doenças, né, de dores, né? E na reumatologia tem assim prevenções ou como que Tem, lida padre, com a até prevenção? eu sempre falo para os pacientes que se tem um remédio que a gente vai tomar para o resto da vida, se chama exercício físico. Então, esse é um remédio que em todas as minhas doenças ou faz, né? Não tem jeito. Por quê? Na fibromialgia, por exemplo, libera endorfina, anestesia a dor. Na artrose, né, joelho, ombro, quadril, você fortalece o músculo, melhora a articulação. Então, eu sempre falo para eles, né, toda articulação é um músculo que segura, músculo fraco não segura. Então, a articulação vai ficar fraca, dolorida, ruim. Então, tem que fazer. Então, exercício, se manter no peso adequado, então, aí uma dieta equilibrada. E os fatores emocionais, que interferem muito. O lúpus, por exemplo, é uma doença que às vezes está controlada, aí o paciente passa por um problema emocional, uma perda, reativa à doença. Psoríase, né? A artrite psoriásica, daquelas lesões de pele, também a pessoa está bem controlada, ela passa por um problema emocional, reativa a pele, reativa a articulação, volta a ficar dolorido. Então, esse controle do emocional é fundamental. Então, a gente trabalha muito com a saúde mental também, é muito importante. O Reumata, ele usa muito da equipe multidisciplinar. Então, eu tenho muito contato com a fisioterapia, com a psicologia, com a nutricionista. Eu preciso desse contato para que todo mundo ajude o paciente nessa prevenção, para ele não ter novas crises de dor. Olha o emocional, como que o emocional, Tudo. inclusive a área da doutora, é um espaço grande aí para lidar com a fé, né? Muito grande. Porque a fé é uma virtude para trabalhar o interior. Exatamente. Da pessoa, né? E tem cada vez mais estudos, viu, padre? Em congresso mesmo tem palestras espiritualidade e a reumatologia. Porque quando a pessoa tem alguma crença, né, independente da religião que ela siga, mas é algo que ajuda no tratamento, porque ela se firma nisso e consegue uma base, um suporte, uma força maior. E isso eu questiono sempre em consulta, né? Religião, sempre pergunto. Porque quando a pessoa é muito descrente, também se ela é descrente da vida, imagina do tratamento que eu vou passar, ela não vai aderir, né? E também tem muitos estudos em fibromialgia com o perdão, relacionado ao perdão. Então, assim, pessoas que são amarguradas, rancorosas, né? Quando você vai na investigação junto com a psicóloga da falta de perdão, são as doloridas, né? Quando se livram boa parte disso como atenuador. Então, é muito interessante isso. Você me fez lembrar que Jesus deu um conselho para São Pedro. São Pedro acho que estava começando sentir essa fibromialgia aqui, deu alguma dor. Ele disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7? Jesus 70 disse: vezes. 70 vezes 7, 490, isso por dia, né? Isso mesmo. Ou seja, o perdão, ele é um remédio, né? Exato. Agora, a gente vê que o mal, o tentador, ele busca se fazer através do orgulho nosso, do egoísmo, da arrogância, para não dar o perdão. Quando a gente tem a ausência do perdão, é muito nítido esses 3 pecados: o orgulho, o egoísmo, não, até a arrogância, né? E a saúde passa por aí, né? Interessante, voltando ao tema do emocional, agora, 15 dias atrás, atendendo também uma jovem que passou por uma grande decepção, e daí uns 60 dias, acredito que constatou um câncer. Então a gente fica, será que isso estava para... Padre, mas isso, quando a gente passa na oncologia também, eu via. O paciente tinha assim, os dois, era o mesmo câncer, o mesmo tratamento, mas um otimista, animado, né, aquela crença fiel, né, assim, não, eu tenho fé, eu vou curar. E o outro assim, já entregue, não, eu vou morrer. Como responde diferente. Então, assim, é a mesma doença, claro, tem fatores individuais, mas isso de você, do teu emocional, interfere demais. Então, uma jovem, né, igual o senhor falou, teve essa decepção, então se afunda, e aí não é que aí teve o câncer,
podia estar ali, mas foi algo que levou ao diagnóstico por ela se deprimir tanto. E a depressão é uma doença. O problema das doenças mentais é que nem eu estava falando antes com o senhor, uma arritmia, você pega o eletro e mostra, tá fora do ritmo aqui o eletro. Né? Um câncer, você faz lá a tomografia, nossa, achei, tá aqui. As doenças mentais não tem jeito, não existe um exame, não tem como mensurar, olha, o padre Ernesto está com depressão, grau 1 de 10. Não tem isso, é a sua dor, é a sua depressão, é a sua tristeza, e tem que acreditar e tratar, não tem como. Às vezes o que é dor para o senhor não é dor para o outro, e o que te deprime não deprime o outro, então tem que só acreditar e ajudar, não tem como medir, e ninguém vê, né? Quem mora com o paciente não enxerga isso. Mas você tá boa? Como que você tem alguma coisa? E a frustração na fibromialgia é essa, os exames são normais. Aí eu faço aquele monte de exame, o paciente me traz, crente que eu vou contar o que ela tem, né? Aí eu falo, olha, os exames estão normais, mas muitas vezes chora. Não é possível, então eu tô ficando louca. E não, os exames são normais, não tem nada alterado fisicamente, mas o sensor de dor é muito frágil, muito sensível, ele tá... Eu falo que é um termostato que está desregulado. Então, qualquer mínimo sinal, um lençol, uma água do chuveiro, é o suficiente para abraço. Um abraço pode ser dolorido para esses pacientes. Então, é um limiar de dor muito sensível. Você é na roça, um tempo na roça, dizia, você... os exames estão normal não é você. Normal, né? Então, e essa é uma das coisas, né? Que aí elas falam, então eu estou inventando, é da minha cabeça. E aí eu sempre falo isso para os pacientes. É da sua cabeça, porque de fato, na sua cabeça está desregulado esse eixo de dor, ele está muito sensível. Todo o tratamento vai ser para ajudar a voltar o controle e por isso liberar, né, as endorfinas e usar os antidepressivos para aumentar esses hormônios bons de alegria para regular para o bem agora esse termostato. E aí entra o exercício. O melhor tratamento de fibromialgia é exercício físico. E o exercício é uma caminhada? Qualquer exercício. Até os estudos com fibromialgia tem até com yoga, um alongamento. É ter o momento de fazer algo que libere um pouco desses transmissores bons de quebrar a dor, né, que a gente fala, e atenuar, vai amenizar a dor, porque aí vira uma bola de neve, padre. Com o exercício melhora o ânimo, se melhora o ânimo, melhora a dor, e aí melhora o sono, porque os pacientes com fibromialgia não dormem bem. Então aí ele fez um exercício, ele dorme melhor, se ele dorme melhor, acorda melhor, passa o dia bem, dorme bem, vira uma bola de neve. Mas o duro é ele acreditar nisso. Na hora que ele entende e começa, o resultado vem. Mas muitos saem dali e falam, vim aqui pela mandar eu fazer exercício. Maravilhoso. Que bom. Acho que dentro de nós, seres humanos, existe uma aposta muito grande no comprimido, no remédio, né? Exatamente. Porque até na fé, na relação com Deus, a gente quer muito remédio, assim, olha, eu quero uma oração que eu rezo, ela faz o efeito em mim, mas eu não faço nenhum exercício, não faço nada. E quando tem umas pessoas na comunidade aqui que dizem, olha, é uma frase muito presente, o milagre é no caminho. A gente tem dificuldade para fazer o caminho. Exato. E que é o final, né? O Danilo fala muito uma frase que eu gosto bastante, que não importa a velocidade, mas o rumo certo. Então é isso, né? Desde que você saiba onde você quer chegar, não importa quanto tempo leve e ter essa paciência. Então eu falo muito disso, a doença não vai ter cura. Então vamos tratar dia a dia, vai ser um dia de cada vez, vai ser um degrau de cada vez. Faz isso, faz mais um pouquinho. Quando vê, olha, eu fiquei um mês sem dor, né? Sem precisar de remédio. Atendo uma média aí por semana, 50, 60 pessoas, e sempre vem alguém, olha, padre, eu estive no médico, na médica, e disseram, procura uma igreja, procura um padre. Aí vem, e aquilo que a gente sugere também é uma decepção. Assim, falou, olha, então, primeiro organiza a sua vida para a Eucaristia, colocar Cristo no centro, procura desenvolver a perseverança, a fidelidade, daí você vai ter uma visão para trabalhos na comunidade. Não, mas eu quero um trabalho assim que eu já faço e de repente já me resolve. Então, mas é isso, todo mundo é imediatista.
né? Então, a gente quer uma resolução. Então, o paciente, quando procura com dor, e eu entendo que a dor é um fator bem limitante, eu falo que com dor eles não esperam. Mas, assim como a dor demorou para aparecer e para ser resolvida, ela não vai também sumir com o primeiro tratamento aplicado. Tem que ter esse entendimento, essa paciência. Mas todo mundo quer assim, o que você vai me dar hoje que amanhã eu acordo sem dor? Nada, milagre, né? Só se for. Porque esse remédio não existe, não tem como. E tem muita propaganda enganosa. Nossa, mas eles me trazem de tudo, que eles viram na televisão, na internet. Agora com as redes sociais. Nossa, com a rede, esse aqui diz que toma e trata tudo. Artrite, gota, fibromialgia, artrose. Eu falo, não tem jeito. Cada doença é um tratamento. Como que esse comprimido resolve tudo? Não tem jeito. E fácil, eles e liga, pede, traz, troca colchão magnético. Agora vai acabar a minha dor. Só enrolação. O meu irmão que faleceu em novembro, ele uma vez, dele era artrite, né? E consegui uma cirurgia para ele que demoraria 1 ano, acabou surgindo a oportunidade, tinha para a semana seguinte. E aí ele falou de colchão, lembrei dele, né? José de Oliveira Rosa está lá no céu, né? Ele disse, não, mas eu não posso fazer agora, porque eu comprei um colchão que é R$8.000 e esse colchão que vai resolver. É o próprio, é esse bendito de 8.000 aí que eu Aí escuto. eu falei, bom, esse é parcelado, vamos te ajudar, você faz cirurgia. Não, mas esse colchão vai, tadinho, já partiu do nosso convívio, Mas e o colchão está lá. E o colchão está lá. E isso também, viu, padre? Tem até um curso que eu fiz em São Carlos sobre dor, e ele falava bastante desse efeito, a gente chama na medicina placebo, né? Então, eu dou farinha para o senhor e dou para o outro o remédio. E esse grupo da farinha pode ser que dê certo. Mas por quê? O efeito só da pessoa achar que ela está usando algo que melhora. Porque a gente tem que acreditar, né? E às vezes você está usando um remédio bom e você não bota fé, também não funciona. Então, isso de acreditar no que você está fazendo também é importante. Eu tenho vários pacientes que eu dou, às vezes, magnésio, coisas naturais, assim. Nossa, eu andei agora. E eu sei que ali não tinha poder nenhum de mudar tanta coisa. Mas a pessoa sai tão esperançosa, com tanta vontade, ela quer que dê certo, que dá certo. Então, é o poder do colchão, é o poder do remédio da internet. Tem a mamãe, né? Já há 1 ano que está também no céu, ela, depois com a morte do papai, ela entrou numa fase assim, realmente de depressão, e essa depressão já despertou o Alzheimer, né? E nós encontramos aí o Dr. Ângelo Soares, psiquiatra, né? Encontramos sim, a mamãe ficou internada, e ele que estava cuidando. E a mamãe tinha uma época que passava bem, porque tinha uma crise, e a gente acompanhava a consulta. Eu falei, mas essa consulta que ele faz, a gente faz como em casa, né? E a mamãe ficava muito triste, tinha a tia que morava ao lado, a mamãe queria dormir um pouco mais, a tia não aguentava, ali se fosse 8 horas da manhã, ia lá no quarto, dormindo, mas está dormindo ainda, pronto. Isso era... O que o médico percebeu? Eu lembro que uma consulta, ele nem falou das dores dela, ele já iniciou, dona Arminda, e a cunhada da senhora já está pegando ela de pau, como que é? Está enfrentando, ela tem que pegar uma cinta. Viu onde era o problema. Pronto. Aí, o remédio que receitou, mas foi assim, ele passou lá o remédio, mudou alguma coisa lá de miligrama, nossa, mas 2 dias depois a mãe era outra pessoa. E quando a gente falava para ir em outros médicos, a mamãe resistia. Queria, pegou a confiança. Doutor Ângelo, nossa, ela perguntar quando nós vamos, doutor Ângelo. Isso também, padre, também é muito importante, assim, a relação médico-paciente tem que ter muita confiança. Senão o que eu falar não vai acreditar, vai sair dali com dúvida, já não vai dar certo. Então, por isso, as consultas na reumato são demoradas. Mesmo o retorno, não são consultas rápidas, porque não é olhar um exame e falar, tá tudo bem, tchau, mantenha o remédio. Porque muda. Então, eu falo que eu sou meio psicóloga, tem dia, um pouco nutricionista, um pouco quando eu tenho que pegar em algum ponto e ouvir, né? Porque muitas vezes o paciente traz olha, aconteceu isso agora, eu mudei de emprego e agora eu estou trabalhando, uma artrose de joelho, por exemplo, eu mudei de emprego, agora eu estou trabalhando com muita carga, eu faço força todo dia, eu tenho que trabalhar em pé e movimentar. Então, eu sei que para aquele joelho realmente está pior, ele mudou de ocupação, vai atrapalhar o que ele já tinha de desgaste. Eu mudei, agora o meu emprego eu uso chinelo, então o chinelo vai ser ruim para o joelho também, para o esporão que tem no pé. Então, assim, eu tenho que saber
tudo o que está acontecendo e ajudar. E nessa relação de conversar, muitas vezes a gente sabe da família, né? Aí as mães, muitas vezes, né, mulheres com fibromialgia, o meu filho, o meu marido, e chora. É muito comum na consulta, elas vêm já com fator de depressão, então chora. E é aquilo que eu comentei com o senhor, eu brinco, eu falo, o marido eu não troco, o filho eu não troco, mas vamos aprender a olhar o copo meio cheio, né? Não o meio vazio. Então vamos tirar as coisas boas do marido, boas do filho e tentar não olhar esse lado que te deixa triste, né? Porque senão vira uma tristeza sem fim. Eu até ouvi semana passada um padre que comentou sobre a tristeza, né? Então a tristeza te faz olhar para o chão. Quando você olha para o chão, você não olha para o céu. Então, você deixa de agradecer as outras coisas que estão acontecendo. Não é só tristeza, né? Não pode ser só tristeza. Mas, quando envolve saúde mental, é muito difícil. E uma pessoa com depressão, a gente vê aí suicídio e todo o resto que gera e que é capaz de acontecer. E é muito importante. Então, eu faço questão de falar, traz seu marido, traz sua esposa, para entender que ele não vê, porque aí ele chega e fala assim, doutora, ela falou que os exames estão todos normais. Por que ela dói tanto? Nossa, essa mulher aqui só reclama. Por que dói tudo desse jeito se está tudo bem? Está tudo bem no papel, mas ela não está bem. Quem que tem que estar bem? Ela, né? O papel, o valor do exame não importa. Então, dá essa consciência. Eu falo que o principal na fibromialgia, principalmente, é a consciência da doença, é entender. Porque aí, se a casa toda ajudar, eu tenho vários exemplos. Pacientes que sentou com a família, explicou e a família inteira ajudou. Dá certo. E como dá certo? Aí o resultado vem e é muito bom de ver. Então, a reumatologista precisa ser nutricionista, um pouquinho de tudo. psicóloga e às vezes até ministra, né? Também, para levar um pouquinho. Eu sempre, na sala tem o São Lucas, aí tem a Nossa Senhora Aparecida, tem a cruz, então ele disse, a senhora é católica? E sim, sou. Então ele sempre já percebe, né? Já vê os sinais de que eu sou, né? E aí eu falo, sim, então a senhora vai na missa, vai numa igreja, tem uma religião? Poxa vida, então a senhora escuta isso. Deus está aqui, está com a senhora. Por que abandonar desse modo? Muitos se revoltam, né? Deus me abandonou, Deus já esqueceu da minha vida. Então, assim, fazer essa volta. Então, tem uma amiga do Danila até que brinca que ela fala que eu sou benzedeira, que vai lá para eu dar uma benzer e falar, vai embora. Olha aí, ótimo, porque tá vendo? Benzer já vem de bênção. Então, né? eu falei, é muita paciência mesmo, e esse milagre do caminho. Bem isso que o senhor falou. Né? Com pressa não vai resolver nada. E tem dois pensamentos bíblicos, né? E os dois são de São Paulo, que eu gosto muito. Né? Um é São Paulo falando para os romanos, ele diz, para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Então, Paulo direcionava, diante de todo o sofrimento que ele passou, ele dizia, para quem ama a Deus, tudo isso tem um sentido. Tem uma finalidade, concorre para o bem. As coisas negativas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? A outra, isso é na carta aos Hebreus, Paulo dá uma definição de fé que eu vejo que é maravilhosa. A fé é um jeito, é um modo de possuir o que se espera. Porque nós esperamos um dia ir para o céu. Então a fé é a virtude que me leva a possuir o que eu espero. Se leva eu a possuir, significa que eu preciso trazer o céu no meu jeito de administrar a vida, né? Exatamente. Então, isso tem a ver com, olha, então se eu estou sentindo essas dores, tenho mágoas, tenho tantas coisas mal resolvidas, eu vou permitir que o exercício da fé me leve a buscar, a possuir as coisas do céu. E possuir as coisas do céu é viver, construir e constituir a vida naquilo que é essencial, né? Exatamente. E o que o senhor fala muito, né, de Deus ser o centro, porque tem muita gente, e eu tenho vários pacientes que muitas vezes assim, mas eu vou ser feliz quando eu tiver esse emprego, ou mudar de cargo, ou receber tanto. Quando eu trocar de carro, quando minha filha fizer isso, casar, e não vai ser feliz. Essas coisas vão acontecendo e não vai ser feliz, porque está deixando o centro ser outras coisas, né? E eu tenho uma paciente, até ela retornou essa semana, e ela era uma que chegou toda dolorida, até a posição do paciente muda, né? Toda dolorida e reclamando. Aí ela cortou o cabelo, porque doía até o cabelo dela, e ela começou a ver que tudo que eu falava, ela falou assim, então, depende de mim. Eu falei, tudo depende de você. Aqui eu estou dando um guia. Se
você não levantar e fizer exercício, se você não procurar psicóloga, se você não entender que você tem que pôr na sua cabeça que você vai melhorar, se continuar nessa cama, não vai adiantar. É você. E ela voltou semana retrasada. Quando eu voltei a trabalhar, foi uma das primeiras pacientes que eu voltei a atender. Ela, olha, eu fiz questão de vir, levou lembrancinha para Clara e tudo, para dizer que eu entendi e depende de mim, eu fiz tudo. Olha, eu tô ótima. Então, assim, como é legal a gente ver que eu dei o caminho, mas quem toca, né, é quem se absorveu ou não. E ela absorveu e deu certo. E é isso nas doenças da reumatologia. Precisa dessa consciência e você agir. A artrose no joelho, eu não vou trocar o joelho. Quem troca é o ortopedista. A prótese ele faz. Mas com aquele joelho dá para ir levando. Mas se ganhar peso, se usar o chinelo, se não fortalecer, se fizer muito esforço, vai atrapalhar. O que já era ruim vai piorar, vai ficar né? pior, né? O padre, ele costuma ganhar bastante presente, docinhos, né, pão. Médico também ganha dos pacientes, idosos. Ganha. Né? Eu lembro que a mamãe, raramente ela não levava alguma coisa para o médico, né? Mas eu falo que os meus são mais assim, acho que como é mulher, né? Então é um docinho, tem uma que faz trufa, sempre tem trufa, ou é coisa para os filhos, né? O Danilo, ele ganha leitoa, ele ganha, chega galinha, chegam uns animais lá. Eu lembro que a mamãe levou para uma médica lá em Catanduva, erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria, olha só. E ela fez a gente buscar lá no Rio, onde tinha, não, que eu vou levar para a doutora, que ela falou que é bom, eu falei que vou levar para ela, se é bom, né? Isso também, viu, padre? Quando o paciente fala assim, isso aí é bom, eu falo, é mesmo, então você vai usar, né? Porque tem muito dessa crença popular para muitas coisas, né? Você quer ver eles falarem do sucupira, um monte de pomada doutorzinho, pode passar, usa tudo, mal não faz. Porque é aquilo que eu falei para o senhor, acredita tanto que vai ajudar. Aí eu coloco junto o que eu vou passar e falo, você faz o que você estava fazendo e agora também esse aqui que eu vou te dar. Faz os dois. Para melhorar. Esses dias me trouxeram uma fruta, é bom para prevenir as doenças. Ora pronobis. Não, será? Ora pronobis já me falaram, como que é? Noni, é uma coisa assim. Noni. É uma grande, né? Só o preparo dela foi misericórdia. Deixar 15 dias dentro de um vidro e depois tomar aquilo lá. Falei, deixa uns 3 aí que eu vou... Esquisito, hein? Mas e as pessoas, na casa que a minha mãe morava, agora mora a irmã, tem um pé. Assim, todo dia tem alguém que vai buscar. Sério? Todo olha dia. só. Noni. Essa eu ainda não conheci. Isso, ainda não chegou. Pode pesquisar, né? A gente encontra. Que legal. Né? Se realmente... Mas a procura é muito grande, né? Mas sim, eu cheguei até a fazer um curso de nutracêuticos, né? Que fala que é usar isso que cada vez mais a gente tem usado, né? Cúrcuma, selênio, magnésio, os colágenos, porque tudo isso é natural, né? E dá para aliar com aquilo que a gente precisa. É igual eu falo, não vai tratar de resolver como um medicamento, mas como suplemento funciona bastante, sim. É bem interessante. Na era do Covid, assim, né, a gente leu bastante coisa sobre a vitamina D, por exemplo. Então, tudo isso bem ajustadinho deixava o corpo mais saudável e mais forte imunologicamente, resistia melhor à doença. Então, isso era algo bom. Não é que assim, quem tinha morreu ou não pegou, né? Não era esse extremo, mas de ajudar na imunidade mesmo. O meu irmão que faleceu, ele tinha, eram nas juntas, mas foi assim, uma artrose. Ou artrite, assim, se já era tão deformado, já é mais artrite. Foi deformando, né? Ele não cuidou, assim, nos momentos, a gente tentou levar, mas ele não acreditava, né? Então, isso aí é uma provavelmente era mais artrite. Porque a artrose, eu falo assim, o que é artrose? Envelhecer. Então, envelhecer vai ter ruga, vai ter cabelo branco e vai ter artrose, porque a articulação envelhece também.
Então, quando ela envelhece, vai desgastar, vai começar a desgastar a mão, desgastar o cotovelo, o joelho, o quadril, mas as maiores que a gente sente mais é ombro, quadril e o joelho, principalmente o joelho, né? E as mãos, principalmente trabalhos manuais e repetitivos, né? Que aí você começa a ver aqueles nódulos, tem muita mulher que se incomoda esteticamente, e algumas que até atrapalham fazer as coisas, uma costureira, por exemplo, aí atrapalha porque os nódulos começam a incomodar na hora de trabalhar. Isso é a artrose. Agora, a artrite já é uma inflamação. A artrite reumatoide, ela é autoimune. A pessoa já nasceu assim e pode manifestar a qualquer momento, de 20 a 40 anos, principalmente. Mas todas as doenças da reumato são mais comuns em mulheres. Só a gota, que é do ácido úrico, que é mais comum em homem. E aí pode sim ir fazendo essas deformidades, levar a pessoa até a cadeira de roda, e aí sim deixa a articulação toda atrofiada, toda debilitada, e com os anos de evolução sem tratar, vai piorar bastante. Piorar, né? Então, acho que foi esse o caminho. Então, olha, entre causas e efeitos, a causa nós conversamos aí por várias experiências que tem a ver com o emocional, o não cuidar, né, o estilo de vida, os hábitos, né? Os hábitos, né? E os efeitos são a fibromialgia, a artrose, a artrite, a psoríase, que é algo assim que e as pessoas ficam tão assim impressionadas. E é muito difícil porque são muito jovens, né, que têm as lesões de pele. E aí quando tem a pele muito acometida, vem a outro ponto que aí deprime mais ainda o emocional, que é a vergonha, né? A questão das pessoas se impressionarem e olharem assim, nossa, o que tem nessa pele, né? Ainda mais em Rio Preto, né? Não dá para esconder muito a pele. E é muito de cotovelos, de joelhos. Então, envolve muito a área que é comum de ser visto, né? Couro cabeludo. Então, às vezes, a pessoa... acham que eu tenho caspa, mas é porque fica cheio das casquinhas no couro cabeludo. E se reativa, fica muito. E tem essa questão da artrite psoriásica. Então, essa artrite devido às lesões de pele. Porque é autoimune a psoríase também, né? Aí existe só a da pele e aqui envolve a articulação também. E aí, quando envolve a articulação, a gente cuida dos dois, né? Mas junto com o dermatologista também. Mas o tratamento vai melhorar a pele e a articulação também. Tem muitas doenças oculares na reumatologia, padre. Eu pego muito paciente que vem do oftalmo. Então, diagnostica alguma doença ocular e aí vem para que eu veja se tem uma doença reumatológica associada. Então, olha, ela está com essa episclerite, essa uveíte, as alterações lá do oftalmo e eu tenho que buscar as minhas que estão relacionadas a isso. Então, tem muitas doenças intestinais. Se tem um órgão que é importante, é o intestino também, né? Que é o segundo cérebro mesmo. Então, as doenças intestinais têm muita relação com doença autoimune, que envolve a artrite enteropática, que a gente fala que é relacionada às doenças intestinais. Então, muitas vezes eu uso em consulta lactobacilos, remédios para melhorar mesmo a saúde intestinal do paciente, que vai ajudar na flora, né, intestinal e melhorar a atividade da doença. É muita relação. E o cigarro é um fator que, o senhor falou de causa e efeito, atrapalha muito as doenças da reumato, porque ele é um fator que piora muito as doenças autoimunes. Então, quando fuma e tem artrite, quando fuma e tem a espondilite, que é outra doença nossa, piora demais, fica muito mais agressivo. Então, aí tem que parar de fumar. Então, tem fatores que não dá para mudar. Genética não dá para mudar, né? A autoimunidade, se você já nasceu. Mas tem fatores que dá para corrigir, né? O cigarro, a bebida, os exercícios, o estilo de vida, aí o peso, aí dá para corrigir. Peso. Muito bem. Eu me lembro de uma moça que atendi e ela trouxe uma informação, ela faz tratamento de lúpus, né? Ela falou, padre, eu estou muito triste hoje, faz uma oração para mim, me ajude a rezar, porque eu não posso, por causa do lúpus, não posso ter filho. Tem alguma relação? Tem sim. Na reumato, padre, as doenças essas que são autoimunes, não é que lúpus não pode ter filhos, né? Mas é que assim, vai ter que definir o melhor momento para programar essa gestação. Porque se ela estiver em atividade,
ela não vai poder engravidar, porque para o corpo dela vai ser muito ruim, né? Tanto segurar o bebê, pode ter trombose, enfim, várias outras doenças que vão prejudicar muito essa gestação. Então, quando eu tenho as pacientes e tem muitas essas doenças autoimunes, mesmo são de jovens, é 20, 30 anos, é em idade fértil que a gente vai diagnosticar. Então, a hora que ela entrar em remissão, que a doença estiver controlada, a gente programa com o ginecologista a gestação, e aí a gente vai usar todos os remédios para que durante a gestação fique tudo bem. Então, assim, o não poder não é 100% para todo mundo, é que às vezes vai se tornar mais difícil e ter que escolher um melhor momento. Mas acontecia lá no HB, ainda que acontece tudo, né? Durante a residência, com a atividade da doença lá em cima, a paciente vinha para o retorno para tomar o remédio. Tô grávida, ai meu Deus do céu. Então, alguns davam certo, eu falo que é anjo da guarda, né? Aí dava certo, outras perdiam, outros o bebê nascia com alguma coisa. Então, assim, tinha que definir esse momento. Quando não, às vezes dava certo, mas a gente brinca que não pode ficar lidando com esse às vezes, né? Então, sempre junto com o ginecologista a gente define esse melhor momento, vendo vários fatores, várias condições. Olha, me fez lembrar assim, lembro da mamãe e toda a vizinhança, né? Nós éramos criados debaixo da saia do pé de café, né? E era 6, 7, 8, 9 filhos, né? Hoje hoje um e a gente tem meio. Meio. Interessante, assim, que a evolução, né? E que precisa... Hoje tem toda essa evolução, a gente não está sabendo utilizar, talvez, como precisaria utilizar, mas nessa questão da prevenção, né? Ir ao médico, é muito difícil a gente ir ao médico, olha, eu quero marcar uma consulta porque eu quero prevenir. Mas é a nossa cultura, né? Então, a gente procura quando está doente. A gente não entende que ginecologista mesmo, né? A mulher ginecologista, o homem urologista, é para estar bem todos os anos e não esperar ficar doente ou surgir alguma coisa para você procurar. Mas é da nossa cultura isso, né? Não é uma medicina de prevenção, é uma medicina de tratamento, né? Para tentar curar, tentar resolver, não prevenir antes, né, de aparecer. Isso. E a gotas, que também, já estou lembrando aqui de algumas pessoas, né? Já viu, né, os tofos aqui. Isso. É tanto no cotovelo que também nos pés. O principal é o pé, né? O pé. Que é a podagra, que a gente fala, que é o dedão do pé. Fica igual um joanete gigante, imagina assim, todo vermelho, inflamado. É o pé, é o dedão do pé, o primeiro, geralmente em homens, né? 10 homens para cada mulher, muito mais em homens. Tem a associação com a cerveja. Isso que eu ia perguntar, porque um que vem na minha cabeça, ele gosta do... É a cerveja e a carne, o excesso de carne, qualquer que seja a origem da proteína animal. Então pode ser porco, vaca, peixe, frango, qualquer uma. Mas é o excesso da carne e a cerveja. Mas isso, padre, nem é o principal, não. 80% é da pessoa. Então, assim, muito genético, né? Quando o senhor pegar alguém, eu tenho gota, vai falar que o pai tem, que o tio tem, que o irmão tem, sempre vai ter muito essa questão familiar. Mas, de fato, aí a bebida e o alimento contribui nas crises. Eu até falo que, assim, dezembro eu quase não tenho ninguém com gota, mas janeiro, passou Natal e Ano Novo, janeiro eu só tendo gota. É todo mundo pós os abusos do fim de ano. Aí ativa. E casos muito avançados são esses tofos, que aí fica esse cotovelo grandão, mão, que aí é todos os cristalzinhos do ácido úrico nesse tofo. E o ortopedista pode tirar. Alguns tiram. Alguns tiram. Mas a doença tá ali, então não resolve muito, porque vai formar de novo, né? É só o estético. Isso, porque às vezes incomoda, dependendo da ocupação, ele acaba machucando, então... Sente dor ali ao Sente tocar, dor, né? muita dor. Eu falo que é a única urgência que eu tenho, viu, padre? Esses vão para emergência, porque aí tem que tirar a dor logo. É muita dor, faz a injeção, alivia a dor, depois continua o tratamento em casa. E internar mesmo é mais os casos de lúpus, quando está bem descompensado, porque lúpus pode tudo, né? Tem lúpus que envolve mais o rim, chega a precisar de hemodiálise, tem lúpus que envolve mais pulmão, coração, então pode envolver tudo. Agora, outra pergunta, na área da espiritualidade, vocês foram estudantes, medicina, e agora como médico, como é que os médicos veem assim, num geral,
a dimensão da fé, da espiritualidade? Padre, no geral, acho que o senhor sabe que não vê, né? No geral, eu lembro pela minha sala mesmo, a maioria não acredita, os que acreditam, muitos são espíritas, na maioria, e católicos não praticantes, né? De fato, assim, que leva a fé é uma minoria, assim, de carregar isso pro dia a dia. Mas tem, e eu acho que eu tenho visto, o que eu tenho achado legal é que cada vez menos vergonha de dizer e de mostrar. Porque eu também via que alguns às vezes tinham, e quando, tô indo à missa. Você vai na missa? Mas assim, né? E aí vai na missa também, mas não falava, era meio que a gente não pode acreditar em nada, é a ciência, só a ciência, né? Então, eu acho que já melhorou. Eu tenho agora visto com os acampamentos. Muitos. Sim, eu tenho médicos. vários conhecidos. E depois que está então, lá, eu acho muito legal. Começa a conversar, que você fala, eu sou médico, eu sou médica, que bom, tal, né? Seja essa semente lá. E a gente até brincava no hospital, assim, na UTI, né, neurocirurgiões, a gente brincava. Eles já são o próprio Deus, já. Porque era quem tinha mais a vida na mão ali, né? Então, você acredita em alguma coisa? Se acredita, vai rezar, então. Mas eu vejo que tem sim, tem bastante gente que agora não tem essa vergonha de dizer que participa, que frequenta e que está aliado à ciência e à fé também. Não é só uma coisa, não é só a ciência. Existe sim o poder da mão de Deus. Você tem uma doença, você tem um tratamento a enfrentar, mas se você crê e se você colocar Deus à frente, vai mudar. Então, isso eu já vejo bastante. Olha, eu atendo na direção espiritual uma psicóloga que atende em um dos hospitais aí da cidade os médicos de UTI, né? E ela diz, padre, eu preciso rezar, me dê uma direção. Ela vem mais para partilhar as angústias, quantas angústias, porque os médicos de UTI lidam toda hora com o fim. Com o fim, né? E com notícias tristes, né? Porque quando a gente passa um mês na UTI, durante a residência de clínica médica, né? Eu tive certeza que eu não queria UTI, porque dia a dia era dar notícia para a família, assim, melhorava muito pouco, né? Dia após dia. Então, assim, tá estável, segue igual. Quando recupera e vai de alta, que maravilha. Nossa. Mas a maioria, né, era muito grave. Então, assim, se era idoso, aí infectava. Se era jovem, demorava. Então, assim, é um ambiente pesado, é um ambiente triste mesmo. Eu não gostei, mas tenho amigas que escolheram e fazem e eu admiro, porque é uma rotina pesada, é uma rotina estressante. E a família, ela chega ali... Quer notícia boa. Quer notícia, não tem que ser, às vezes, sempre realista, né? Porque realista. A realidade já diz, e até tinha um chefe em Catanduva que ele falava assim, o paciente está mais ou menos, põe menos. Porque se ficar bom, eles vão te agradecer. Se ficar ruim, você já avisou, então põe menos. Mas aí é desanimador para a família, né? Eles querem chegar e ver uma coisa boa. Ele apertou minha mão, nossa, ele piscou. E aí você não vai falar assim, é reflexo, né? Você deixa ele acreditar, deixa ele embora feliz, vai, com aquela notícia boa que ele acha que melhorou. Então, eu achava pesado. Então, eu imagino que os médicos de lá também ficam angustiados com isso, não tem jeito. Me fez lembrar, teve um tio, ele foi até no dia de Santos Reis. Eles não tiveram filhos e adotaram nós, era irmão do meu pai, e adotaram nós como filhos. Sempre morou perto, né? E a gente tinha eles também como extensão da família, como pais. E ele infartou e nós fomos prestar um socorro, mas ele já estava deitado, começou a passar mal, e a tia disse, olha, vem que o tio está passando mal. Nós pegamos ele e ele fez aquele movimento. E quando nós chegamos no hospital, o médico falou, não, ele morreu lá. Não morreu porque ele fez um movimento. Mas ele falou, não, ele já veio. Então, e tudo isso a gente queria encontrar. Uma esperança, né? Mas que bom, olha que beleza, já 48 minutos. Passa, que nem vê. Doutora Paola, queremos agradecer essa contribuição que para os nossos inscritos, e temos mais de 6.000 pessoas que acompanham, que usufruem dessa ferramenta no nosso canal no YouTube. Então, que pudesse deixar o conselho é dom, né? Dom do Espírito Santo. Uma palavra para tomada de consciência. Né? Conversamos sobre esses sintomas e essas causas, e é possível a gente ajudar, e muito uma médica reumatologista, né? Com esses cuidados. Né?
Com certeza. Eu quero agradecer, para mim que é uma alegria, uma honra, né? A paróquia que eu venho, que eu sirvo, falar com o senhor sobre esse outro o lado profissional, não só o pessoal, né, padre? E dizer que assim a saúde é corpo, mente e espírito, né? Então a gente precisa cuidar dos três, do corpo, da mente e do espírito também. Então a mesma importância nós devemos atribuir a essas três áreas da saúde. Então cuidar do nosso corpo, cuidar com aquilo que a gente se alimenta, o exercício que a gente pratica, a noite de sono que a gente tem. Sempre não vai ser possível, né? Mas na maioria das vezes, cuidar do espírito, né, da nossa alma e da nossa mente. Então, a saúde mental, como é importante, vai influenciar no nosso corpo também. E nisso tudo, a nossa alma, a nossa fé, o Deus que nós acreditamos, servimos e que tudo isso junto, com certeza, vai nos deixar mais saudáveis para fazer todo o resto. Trabalhar melhor, cuidar da casa melhor, da família melhor. Então, é um conjunto de ações todos os dias. No meio do caminho, aí vão chegando os resultados, né, padre? Isso, milagre no caminho. Vem no caminho. Que bom, que alegria. E para quem não sabe, a doutora Paola é ministra da Eucaristia aqui em nossa comunidade, também o Danilo. Né? Mandando um abraço ao Danilo e também... Vocês têm uma pessoa muito querida, que é a Evandra. Né? Essa é o meu espelho na fé, é ela, desde sempre. A Evandra, que bom, né? Deus seja louvado, que Amém. seja muito feliz e que Deus utilize muito desse ministério para a preservação da vida e ajudar as pessoas a retornar a administrar a vida Amém. como Deus deseja. Né? E agradecemos também a sua atenção. Que Deus abençoe, que tenha uma semana maravilhosa. Queremos aí agradecer a todos que puderam participar da novena da padroeira, a procissão, que foi agora no dia 8 de setembro, e reforçar, olha, sábado agora, dia 16, temos a parte dos festejos, temos a cavalgada com o show de César e Paulinho, convidamos você para estar conosco. E no dia 23, a grandiosa quermesse, aqui, entrada gratuita, né? Venha também passar um momento de festejo conosco. Fraterno abraço a todos, que Deus abençoe sempre seus passos.